Como é que anda seu intestino? Rede? Vem com a gente. Você já ouviu falar de disbiose? Nos últimos anos, tem crescido muito o número de pessoas que se queixam de problemas no intestino. Você já deve ter ouvido falar da doença de Crohn e do intestino irritável, mas talvez não conheça a disbiose intestinal. Diversas pesquisas estão mostrando que o mau funcionamento intestinal impacta outros sistemas do organismo humano e, consequentemente, contribui para o desenvolvimento de doenças a partir disso. Profissionais da saúde pesquisam cada vez mais sobre a disbiose e seu impacto na saúde das pessoas. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, esclarecer as nossas dúvidas, a gente recebe na nossa casa um médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto de Lima. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. A gente sempre gosta de falar disso, né, doutor, do intestino. E quando a gente pergunta, como é que será que está seu intestino? Eu acho que as pessoas nunca se pensaram e se perguntaram tanto como elas têm se perguntado ultimamente, não é? Isso é verdade. Hoje é o carro-chefe do nosso consultório, é o intestino. Porque a gente vê vários tipos de doença, de manifestação de pele, doença de manifestação neuronal, ansiedade, depressão, eczemas, pruridos, com fundo intestinal. Na tal falada disbiose intestinal. O que é a disbiose, doutor? A gente dentro do intestino, a gente tem bactérias que nos protegem. E a gente tem uma camada de intestino, né, que protege também a gente dos patógenos. Então, quando essa barreira ela é quebrada, a gente é mais agredido do que a gente é mais protegido. Quando a gente fala em intestino, olha que interessante, pessoal. O intestino, né, quando a gente coloca alguma coisa na boca, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Faz todo sentido. Porque, olha só, Abi, se a gente colocar alguma coisa na boca, a boca, né, é um tubo que vai da boca até o ânus. Então, tudo que está dentro do intestino está fora do corpo. Olha só que interessante, pessoal. Por quê? Porque para entrar no corpo tem que ser absorvido. Então, certos tipos de nutriente entram pela boca e saem pelas fezes sem ser absorvidos. Isso por um monte de fatores que a gente vai conversar que pode ocasionar essa não absorção. Sabia que até a mastigação errada? Doutor, então assim, a gente pensa no seguinte, uma pessoa que tem uma alimentação saudável não significa que de repente ela não tenha uma disbiose, porque se ela não está absorvendo o que ela está comendo, acabou. É isso aí, exatamente. E as pessoas, às vezes, que fazem dietas muito específicas. Eu vou fazer uma dieta agora que eu só vou comer tal alimento, ou eu vou ficar agora com um jejum muito prolongado. Existe também, no nosso organismo, os probióticos. E a gente tem várias cepas de probióticos. São bactérias boas para a gente. Então, quando a gente tem uma colonização deficitária ou pequena de certos probióticos, essa síndrome do intestino hiperpermeável, ou a disbiose, ou o leaky gut, ele começa a abrir as nossas mucosas do intestino e os patógenos, eles entram para a corrente sanguínea. Então, falta probiótico, falta defesa. E a gente tem vários probióticos, né? Nem todo probiótico é para todo mundo, depende. Então, se a gente tem uma dieta específica, falta os pré-bióticos. Então, se aquele paciente que, eu quero emagrecer e fica só comendo um tipo de coisa, só tomando sopa ou só comendo um tipo de carne, as bactérias que estão no nosso intestino que nos protegem, faltam os pré-bióticos, que são os nutrientes para elas. Quer ver um pré-biótico muito bom? Batata doce. Batata doce é um pré-biótico muito bom. E as pessoas hoje, eu não vou comer batata doce. Eu não posso comer batata, eu não posso comer uma banana porque é calórico. Não é bem assim. Tem o seu certo grau de caloria, mas tem os seus nutrientes. Doutor, e o que causa a disbiose? Olha, eu até trouxe aqui para colocar, para a gente poder passar no telão, algumas causas específicas. A falta de mastigação, a falta de mastigar, triturar bem os alimentos, pode chegar com o alimento
sem estar muito digerido no estômago, no intestino, e ele sair sem ser digerido. O pH do estômago, se ele não tiver um pH ácido, também as bactérias que estão ali, elas não conseguem nos ajudar e esse tipo de nutriente não é metabolizado. Falta de probióticos, falta de pré-bióticos, uma dieta muito pobre em fitoquímicos, uma dieta rica em farinhas brancas, em refrigerante, uma dieta que o paciente já acorda de manhã, né, ao invés de beber água, ao invés dele ter uma alimentação mais próxima ao natural, já começa a comer muito produto químico. Então, esses 5 R's que eu coloquei, que eu vou disponibilizar, né, para os seus telespectadores, vou colocar para todo mundo depois. Se as pessoas, Abi, elas seguirem essas recomendações, vão mudar o estilo do intestino, vão melhorar. E a gente vê isso, remover glúten, lácteos, alimentos processados, recolocar, que é a betaína, enzimas digestivas. Então, reparar o revestimento do intestino, como arginina, como glicina, aloe vera, que nós vamos fazer ali no nosso shot. Então, isso tudo, esse desequilíbrio causa disbiose. Então, a disbiose não é uma coisa rápida e que é de um dia para o outro. É o organismo, é o intestino sendo constantemente agredido e ele não consegue se reparar. Então, no intestino, eu falo sempre assim para os meus pacientes, você imagina a mão, assim, ó. A mão, ela tá aqui. Então, se eu colocar uma água aqui, essa água não vaza. Mas se eu abro os meus dedos, essa água vaza. Isso é a síndrome do intestino hiperpermeável. Perdeu a seletividade, Abi. E, doutor, quais são os sintomas? Como é que a gente descobre que a gente tem? Aí que começa. Às vezes tem síndrome do intestino irritável, o paciente sente dores, muita eructação, que são arrotos, muitos flatos, que são gases, cólicas. Tem paciente que começa a sentir dor pré-cordial, que na verdade é aquela quantidade de gás que aumenta aqui a pressão do diafragma da dor. Pacientes que às vezes têm depressão, eczema de pele, acne. Então, são tantos os sinais e sintomas que a medicina, né, mais tradicional, ela trata só aquela parte específica, né? A gente olha o intestino como realmente o nosso órgão principal. Doutor, é possível a gente dizer que uma pessoa está com obesidade ou sobrepeso por causa de uma disbiose? Porque se de repente ela está fazendo uma dieta, não está absorvendo o que ela precisa absorver com aqueles alimentos e fica brigando ali na balança, né? Ou de uma certa forma, se ela já está fazendo um encaminhamento. É possível, doutor? É possível. A obesidade, ela não é só pela falta de absorção. Existem alguns polimorfismos, né, do FTO que as pessoas comem pouco e engordam. Né? E às vezes as pessoas chegam para mim e falam, doutor, eu passei já por tantos médicos, mas é verdade, eu não como tanto, mas eu engordo rápido. E isso pode acontecer? Sim. Se tiver um polimorfismo de FTO, pode acontecer. Se a pessoa não consegue absorver muito bem os nutrientes, Abi, por uma disbiose, pode ter um hipotireoidismo subclínico carencial. Falta nutriente, a tireoide não funciona bem, o paciente tem um pouco mais de dificuldade de emagrecer. É aquele paciente que tem um triglicerídeo um pouco mais alto, que tem um colesterol um pouco mais alto. E quando a gente vai fazer, olha, mas eu faço exercício, eu me exercito, eu procuro comer bem. E é verdade. Que demais. Léo, tem uma pergunta para você. Tenho sim a perguntar para o doutor justamente sobre a tireoide, né? Que pode atacar também a tireoide e pedir para o doutor falar um pouquinho mais sobre a questão da depressão, né? Você comentou, mas falar um pouquinho mais de que maneira a gente descobre que a gente está com essa depressão através dessa doença. Nossa, que pergunta maravilhosa. Dentro do intestino, né, quando a gente vai metabolizar as proteínas, né, a gente come a proteína e essa proteína é quebrada em aminoácido. Aí, dentre esses aminoácidos, a gente tem o triptofano, que é um aminoácido que vem já da proteína. E a gente precisa de um ambiente de intestino equilibrado com selênio, zinco, magnésio, com os nutrientes, vitamina do complexo B, mais a B12 na sua forma ativa de metilcobalamina.
Então, esse triptofano, ele recebe e troca o nome. Aí ele ganha uma coisa chamada radical hidroxila. Então, ele muda para 5-hidroxitriptofano. Esse 5-hidroxitriptofano, ele é convertido em serotonina no intestino. E essa serotonina vai para o cérebro. É aquela sensação de prazer, de bem-estar. Então, Léo, acontece isso. As pessoas, elas entram num quadro depressivo por um mau funcionamento do intestino. Que incrível, doutor. Você trouxe umas receitinhas e a gente vai falando um pouco de tratamento. Existem exames, doutor, que a gente pode fazer, que a gente consegue identificar isso melhor? Ou só pelos próprios sintomas já dá para dizer? Porque assim, a gente pode fazer exame, mas ele não é tão acessível para uma larga população. Se a gente está falando isso num posto de saúde de uma cidade muito longínqua ou de um posto de saúde de uma cidade muito pequenininha, como é que a gente vai ficar pedindo exames de polimorfismo ou exames muito mais caros? Aí a gente vai pela clínica do paciente. A gente olha o paciente, a gente toca no paciente, a gente escuta o paciente. É examinar, é fazer a medicina que tem que ser feita. Doutor, que demais. E como a gente trata? Vamos indo aqui. Ó, a gente tem esse shot, licença, a gente preparou alguns shots aqui, que são shots que a gente melhora essa síndrome do intestino hiperpermeável. Então a gente pode fazê-los de diversas maneiras. Tá. Então esse primeiro shot aqui, ó, eu separei o limão. Então a gente coloca um pouquinho de limão, um pouquinho mesmo. Isso aqui, ó, é cacau puro. Cacau puro, 100%, 50%? 100%, não 100%. É porque ele modula alguns genes nossos. Essa associação aqui modula alguns genes. Então a gente coloca o cacau, um pouquinho de cacau, e a gente coloca canela pura. Uma pitadinha de canela. Então, a gente coloca um pouquinho de água. O limão, ele dá uma sensação de frescor, né? Ele tem um pouquinho mais de... Esse aqui, diferente daquele outro que a gente fez, ele tem um pouquinho mais de dificuldade para poder ele ser quebrado aqui. Então, tem que ficar batendo, tem que ficar espremendo para ele poder ser melhor, para não ficar aquele... Para diluir melhor, né? isso. Pode pôr um Obrigado. pouquinho de água morna? Pode, não tem problema. De repente ajuda a diluir um pouquinho mais, né? Pode. Esse segundo shot aqui, Abi, é um shot que particularmente eu gosto muito. Aqui, ó, é camomila, tá? Então a gente coloca um shot mais concentrado. Eu gosto de colocar sempre 3 sachêzinhos de camomila. Aqui já tá quentinho, tá? Isso aqui, ó, aloe vera. E quanto que vai de aloe vera, doutor? A gente coloca, tipo, uma medida. Uma medida. Uma medida. Que a tá? gente só coloca ali... E própolis. E própolis. A gente coloca o própolis. Pronto. Alcoólico ou não? Tanto Tanto faz. Esse aqui é um extrato. Tá. Eu gosto bem do extrato. Tá? E ele serve pra quê, esse, doutor? Os 3, eles são para desbiose intestinal. Os 3, eles tratam essa hiperpermeabilidade intestinal. Para a gente poder colonizar melhor depois o trato gastrointestinal com com os probióticos, com os prebióticos, com a alimentação, com o exercício. Tem com horário o sono. melhor para tomar, doutor? O bom é de manhã. De manhã? Em jejum, não? Não precisa. Não precisa. Legal. Tá? Doutor, veio uma pergunta na minha cabeça. O uso de laxantes prejudica? Muito. Causa? Muito. Muito? Por que prejudica? O laxante, na verdade, né, ele puxa a água do interstício e ele faz com que o que está no trato gastrointestinal saia. Aí sai, né, Que é bom, que é um ruim. monte de coisas boas que você comeu. Então, o que a gente preconiza é melhorar a alimentação, comer um alimento melhor, né? Faz toda a diferença. Esse daqui, ó, é o aloe vera puro, ó, com limão. Esse daqui é uma maravilha. Esse tem que ser em jejum. Ah, tem que ser em jejum. Eu já ia Tem. falar, deixa eu tomar. Esse aqui tem que ser em jejum. É o melhor que tem. A gente coloca o aloe vera, o limão. Esse aqui, o Léo cedeu pra gente um limão cravo, né? Mas pode ser o limão tradicional que você tiver na casa de vocês também. E esse aqui é bom ele ser na parte da manhã. Então, lembra, raspou a língua, escovou o dente, toma 500 ml de água ou 400 ml de água, vem e toma o seu shot. Importa primeiro tomar o shot e depois a água? Não importa. Não importa.
pode tomar, a ordem não altera. E doutor, para a gente tratar, a gente também usa medicamento ou não? Chega a usar medicamentos ou não? Tem pacientes que precisam, né? É. Porque tem pacientes que têm uma síndrome do intestino tão hiperpermeável que desenvolve o que você até falou, doença de Crohn. Tudo bem, é uma doença que tem um fundo autoimune? Sim, só que piora com uma disbiose. Então, às vezes, a gente vai ter que entrar com medicamentos. Infelizmente, tem casos que chegam pra gente que tem que entrar com medicamento. Mas, sempre é o que eu coloquei aqui, que a gente vai disponibilizar aqueles 5 R's. Primeiro, a gente tem que retirar, o número 1 de tudo é retirar o agressor. Quando a gente tira o agressor, a gente deixa o nosso organismo mais tranquilo, para ele mesmo ter a própria reparação. Demais. Tem mais uma pergunta, né, Léo? Temos, Abi, temos mais uma pergunta do WhatsApp agora. Alexandre Souza, Ilhéus, Bahia. Oi, Abi, Léo, doutor e toda a produção do Santa Receita. Adoro vocês. Gostaria de fazer uma pergunta. Tenho desbiose e sabemos que o intestino é nosso segundo cérebro, né? É o nosso segundo cérebro, exatamente. Venho cuidando dele há anos. Posso tomar mesmo os prós e pré-bióticos todos os dias durante vários anos ou tem algum problema? Legal, Ale. Um beijo para você. Ale, muito legal. Uma pergunta muito interessante. E não pode. A gente não pode ficar com a mesma cepa dos probióticos ad eterno. O mais interessante é a gente, de 40 em 40 dias, a gente trocar as cepas. E a gente nunca pode ter cepa única. O bom é a gente ter pelo menos 15 cepas. 15 cepas dos probióticos. Agora, dos pré-bióticos, sim, pode, não tem problema nenhum. Esses shots aqui, para você que tem, pode fazer todos os dias, não tem problema nenhum. Inclusive, é indicado. Que legal, gostei disso aí, hein, Ale? Mais uma pergunta. Temos mais uma. Pietro, boa tarde. Sofro de diabetes e sigo uma dieta bem rigorosa, mas não uso pré-bióticos, nem probióticos. Preciso ingerir suplementos alimentares? Legal essa pergunta do Pietro, porque o diabetes também pode causar, não pode, doutor, ou não? Pode. A gente tem 2 tipos de diabetes, né? Diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que é juvenil, que o pâncreas não produz a insulina, e a gente tem o diabetes tipo 2. Esse diabetes tipo 2 é o paciente que exagerou muito, comeu muito durante a vida, e as células beta do pâncreas, elas não produzem mais aquele tipo de hormônio chamado insulina. Sim, tem que tratar. Lembra do Remover? Né? Principalmente para quem tem diabetes, que é uma doença que aumenta muito a glicose no sangue. Então, tudo que for para diminuir essa glicose é muito bem-vinda. Então, se a gente tem a possibilidade de melhorar essa síndrome do intestino hiperpermeável, eu começo a ter uma seletividade melhor na absorção de nutrientes. Então, tem uma junção de 2 coisas que eu deixo para os diabéticos. Número 1, fazer exercício físico. Modula muito esse tipo de paciente, que a glicose entra na célula com pouca ação da insulina, e a gente fazer os pré e os probióticos para a gente poder modular bem esse intestino. Doutor, eu vou seguir essa listinha sua. Legal. Porque é muito legal. E esses primeiros, né, alimentos que você citou ali, geralmente é o que inflama, né, bastante, né? Geralmente quem tem as intolerâncias, elas devem ter mais disposição também até a desbiose, não tem? Tem. Quando a gente fala dos alimentos inflamatórios, nossa, muito legal. Quando a gente fala dos alimentos inflamatórios, a gente tira a possibilidade do corpo de se autorregular. Então, todas as vezes que a gente tem essa leak gut, né, esse intestino aberto e as coisas ruins entrando, poxa, no outro dia o corpo está tentando se refazer e coloca de novo aquele produto inflamatório. Então, vira um ciclo inflamatório, o que a gente chama de síndrome do intestino irritável, ou a gente fala que a manutenção dessa inflamação a gente chama de inflamação sistêmica subclínica de baixo grau. Aí é aquela que, às vezes, os exames menos específicos não pegam. Não pegam. Incrível, minha gente. Doutor, volte logo. Muito obrigado. Pra gente falar mais, né? Porque eu acho que em casa um monte de gente começou a pensar em alguns sintomas e a gente nunca pensou tanto no intestino e a gente deve pensar muito nele. Ele é o nosso segundo cérebro, né? Muito. E envolve todo o nosso corpo, principalmente o emocional. Você ficou com dúvida? Se tem mais pergunta, manda pro doutor, ele responde pra você, né, doutor? Responde. Aproveita e escreve lá assim, ó, vi você no Santa Receita, pro doutor saber que vocês estão de olho nele, hein? @doutor
dr.paulorobertolima é o Instagram, a clínica é o 12 99737 7007. Doutor, muito obrigado. Ótimo Eu que final de agradeço. semana, viu? Pra você também. Obrigadão. Muito